Oi, gente. Eu venho pensando sobre o que eu chamaria de consenso neoliberal que está acontecendo na sociedade brasileira, e queria fazer esse vídeo justamente para refletir sobre isso com vocês, conectando, em parte, com reflexões do autor Pierre Bourdieu, que escreveu um livro, Contra Fogos, que tem como subtítulo, literalmente, Táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Né? Tá aqui o subtítulo dele. Ó. E ele usa o termo neoliberal. E eu estava pensando sobre isso porque no Brasil de hoje nós vivemos praticamente o que eu chamaria do o consenso neoliberal. E esse consenso ele é tão poderoso que ele é imune a evidências, ele é imune a demonstração da realidade. Ele tem um poder sedutor que realmente precisa ser examinado. Porque se vocês pegarem historicamente, né, no governo Temer nós tivemos uma reforma trabalhista de natureza liberal, que dizia que a flexibilização dos contratos de trabalho e a redução dos encargos trabalhistas iria produzir muitos empregos, né? Iria ter uma multiplicação dos empregos porque os empreendedores iriam contratar mais pessoas, uma vez que se tornou menos dispendioso, né, contratar pessoas. Então toda a argumentação era essa. E nós tivemos a reforma trabalhista e não tivemos a produção significativa de empregos. O argumento em relação à reforma da Previdência tinha diferenças. Ele falava de que o ajuste das contas públicas e interromper o rombo da Previdência iria, tendo uma política fiscal mais austera, iria produzir uma ampliação da confiança do Brasil em investidores estrangeiros, e aí esses investidores estrangeiros iriam investir no Brasil. Essa era um resumo do que a reforma da Previdência poderia produzir. No entanto, a reforma da Previdência foi realizada e não teve ampliação significativa do investimento estrangeiro, nem da confiança no Brasil. Nada disso aconteceu. Né? Eu não quero parecer da onde nós tradamos, mas nós teremos em breve uma discussão sobre a reforma tributária e é muito provável que novamente o discurso sobre a redução da tributação vá no mesmo sentido. E uma das coisas que eu considero importantes da reflexão de Bourdieu, que eu vou retomar no meu curso introdutório sobre a obra de Bourdieu, falando nisso, o link para o curso está no comentário fixado. Eu torço para que vocês se inscrevam no curso, divulguem o curso em suas redes sociais e convençam outras pessoas a fazer o curso, né? Inclusive é capaz da gente ver aqui nos comentários alguns liberais e vocês vão estar aborrecendo bastante eles se vocês se inscreverem no curso, né? Mas uma das coisas que eu pensei, refletindo com Bourdieu, é o seguinte, que Bourdieu estava no contexto da França, oferecendo e refletindo sobre táticas para resistir à invasão neoliberal e para tentar garantir a manutenção de um estado de bem-estar social francês que, nos anos 90, quando Bourdieu escreveu esses textos, já tinha sido, anos 80 e anos 90, já tinha sido conquistado na França, mas que estava sofrendo durante os anos 80, final dos anos 80 e anos 90, justamente a investida a invasão neoliberal daquele período, né? Que vinha na esteira, no início dos anos 80, do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher. Para o Brasil, embora muitas das reflexões do Bourdieu sejam importantes, e eu vou trazer e discutir elas em profundidade no curso que eu torço para que vocês se inscrevam, divulguem e convençam outras pessoas a fazer, você pode sim aprender muito com a experiência francesa, mas você não pode fazer uma transposição direta, porque o Brasil, primeiro que o Brasil não tem um estado de bem-estar social estabelecido. O Brasil tem numa Constituição um projeto de estado de bem-estar social futuro a ser implementado. É isso que a nossa Constituição Federal tem. Ela projeta o anseio, o desejo, a vontade de um estado de bem-estar social um dia ser implementado nesse país. E nesse caso, a esquerda e o campo progressista, os movimentos sociais, eles precisam ser mais propositivos. Por exemplo,
diante da discussão sobre reforma tributária, a nossa posição não pode ser contra a reforma tributária. A nossa posição deve ser a ideia de somos a favor de uma reforma tributária? Sim. Somos a favor, sim, de reduzir os tributos no consumo e na produção. Sim, eu sou uma pessoa de esquerda que defende redução de impostos no consumo e na produção. Mas temos que, com isso, defender que, para que exista equilíbrio fiscal, os impostos devem crescer progressivamente na elite e, especialmente, no lucro dos bancos, nos dividendos empresariais e na renda de forma progressiva com taxas de tributação marginal. Aliás, como foi feito nos Estados Unidos no pós-guerra. Né? Para quem não sabe, tributação por taxa marginal é quando você tributa o ganho da pessoa até um determinado valor e só o dinheiro que passa desse valor é que recebe tributação da nova faixa. Então, por exemplo, se até 5 mil reais você é isento, todo mundo seria isento até 5 mil. De 5 mil para 10 mil, se a tributação, a incidência de tributação, esse exemplo é puramente retórico, viu? Se entre 5 mil e 10 mil, a tributação poderia incidir de 15%, mas ela incidiria de 15% apenas nos 5 mil reais que excedem, apenas no valor que excede 5 mil. Então, apenas o dinheiro até 5 mil não seria tributado. Depois de 5 mil, seria tributado em 15%. De 10 mil para 20 poderia ser, por exemplo, 30, mas 30 só no valor que excede, então você aproveitaria as deduções tributárias anteriores, e assim sucessivamente até chegar nos Estados Unidos, eles tinham uma tributação por taxa marginal que chegava até 80%, 90%. Só que não era 80%, 90% sobre a totalidade do que a pessoa ganhou naquele ano, e sim só sobre quando passou de 30, 40 milhões de dólares naquela época, né? Que era um dinheiro muito grande. Na verdade, eu estou exagerando, porque na verdade eu acho que era a partir de 5 milhões de dólares, porque o dólar tinha um valor muito maior naquela época do que tem hoje. Mas enfim, taxas marginais funcionam assim. Isso evita das pessoas serem muito prejudicadas e aproveitarem as taxas menores antes, né? Não que eu defenda exatamente a taxa marginal que existia nos Estados Unidos no pós-guerra. Mas o que eu estou querendo dizer é que ideias, propostas de progressividade tributária e de redução dos impostos no consumo e na produção precisam existir. E nós devemos, inclusive, ter uma proposta do Estado de Bem-Estar Social, como existe na França, né, e que o Bourdieu estava lutando lá para manter, mas ver o Estado de Bem-Estar Social não como o objetivo último a ser alcançado, e ver o estado de bem-estar social como um objetivo a ser alcançado para que a população tenha o básico garantido para que possa pensar em voos mais altos. Uma das perguntas que surgiu na live recente que eu tive, nas lives que eu tive recentemente no meu canal e no canal do Flávio Ricardo Bassolé e em outros canais, foi assim: André, mas se a gente fizer propostas apenas para chegar ao estado de bem-estar social, a gente vai ficar ainda preso na lógica do capitalismo. E como é que a gente pode superar essa lógica? E a minha resposta foi relativamente simples. A gente precisa garantir um estado de bem-estar social para que a população, tendo ganhos materiais concretos, tendo garantia de acesso a serviços de saúde, de educação, tendo renda universal garantida, e na questão do emprego, você vai multiplicar empregos de qualidade fortalecendo o consumo interno, tributando menos o consumo e tendo um mercado interno mais forte, isso gera emprego. Por isso que uma renda universal de cidadania que fomenta o consumo interno vai ser um poderoso gerador de emprego, junto com uma produção cooperada mais forte, ampliar a produção nacional através do setor cooperado em que existe a democracia no espaço de trabalho. Então a gente tem que investir em produção cooperada, tem que investir em tecnologia de ponta, e precisa fazer reformas estruturais no país. É fundamental pensar estrategicamente e taticamente, fazer uma mudança profunda, e não apenas pensar em uma negação da proposta do consenso neoliberal. Acho que isso é muito importante para reflexões futuras e reflexões que eu tenho feito aqui no meu canal, A Nova Máquina do Tempo. Para quem não me conhece, eu sou André Teixeira Jacobino, eu sou mestre em História Social, com ênfase em política, doutor em saúde pública.
pela Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Saúde Coletiva, que é nível 7 da CAPES, é o maior que tem, né? E eu venho justamente refletindo sobre soluções e não apenas apontar os problemas. É isso que eu faço continuamente no meu canal, nas lives, e tem vários vídeos que eu aponto isso, né? Essa é uma das estratégias centrais para a gente pensar a política, né? E reformar a política e ter uma política melhor. A gente está pensando também nas estratégias e em mecanismos de oferecer soluções, caminhos para a construção de justiça tributária, de ampliação do consumo interno, de garantia de direitos sociais, para que a gente chegue num momento que a gente possa ter uma população que vislumbre voos mais altos e mais poderosos, né? Pensando em realmente passar por um processo de transformação da produção da vida social, com responsabilidade ecológica, que é fundamental. Então, esses são aspectos que precisam ser centrais em uma proposta progressista, uma proposta que se diz que defende a classe trabalhadora, os mais pobres, e que defende um projeto de sociedade em que todas as pessoas, tenham a oportunidade de desenvolver ao máximo as suas valências, a sua capacidade, a sua inteligência. Né? Esse seria assim, o grande objetivo. Que a gente não tenha desperdício de talentos e que todo mundo tenha a oportunidade de desenvolver o que tem de melhor em si. Enfim, e para isso é necessário enfrentar esse consenso, né? Enfrentar essa perspectiva que vem se consolidando, pelo menos no Brasil. É isso aí, gente. A gente se vê em breve em um novo vídeo. Um abração e até lá. Tchau, tchau. Ah, sim, se você gosta do que a gente faz, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, quem sabe vira apoiador, até membro do canal. Tchau, tchau, gente.